Muito boa tarde a todas e a todos. Tenho muito gosto em estar aqui convosco para fazer esta moderação desta mesa. Tenho muita pena, aliás, não ter estado antes, mas tinha compromissos já anteriormente estabelecidos antes da marcação desta conferência. Tenho, portanto, todo o gosto em estar aqui, como digo, no meu papel de moderadora, que já sei que, como estamos com algum atraso, vou procurar ser, não digo implacável, porque não cabe neste tipo de sessões ser assim, mas procurar, no fundo, organizar o tempo de forma a que todos possam falar, que o professor Joaquim Azevedo possa expor com toda a calma e clareza nas 22 partes, 20 minutos, se possível, o relatório, o tão importante relatório sobre as questões da natalidade. Depois vou dar 10 minutos a cada comentador e depois vou deixar um espaço de 10 minutos para aproximadamente, para debate, para perguntas, para esclarecimentos e para sessões posteriores. Portanto, significa isto que estamos a prever que a sessão irá demorar durante uma hora. Portanto, vou já passar a palavra e prescindo das apresentações, porque julgo que são desnecessárias, ao professor Joaquim Azevedo para falar sobre o relatório, cujo título, sabemos todos que tem um título interessante, que é Para um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade. Bom, muito boa tarde. Queria agradecer este convite que me fizeram para estar aqui. E estou, portanto, a apresentar o relatório em certa perspectiva em nome desta comissão, que tem aqui outros membros, e que desenvolveu um trabalho ao longo de um tempo demasiado curto. E estou aqui não como especialista destas áreas, porque não sou especialista destas áreas propriamente, ou das questões da família, ou das questões da demografia, ou outras, mas como servidor público que trabalha em políticas públicas há bastantes anos. Esta comissão teve um conjunto de pessoas que poderão conhecer melhor se estiverem interessados, mas que nós apresentamos desta maneira simpática. Bom, nós partimos de alguns dados, eu não vou repetir aqui, aliás eu tenho estado aqui na sessão e aproveito para felicitar quem organizou e quem tem realizado intervenções que me parece que são de um nível bastante elevado e ajudam a perceber a complexidade do problema. Eu não vou referir, digamos, esses dados porque tínhamos aqui este slide, mas apenas para lembrar que o problema é todos conhecido e é bastante grave no que diz respeito a Portugal, e as projeções que o INE tem realizado são projeções que são bastante realistas. Aliás, nós temos ficado aquém das perspectivas mais pessimistas. Bom, há fatores socioculturais de que também se tem falado e estiveram aqui presentes quase todos, menos uns que outros. Portanto, o diferimento da idade média do casamento, a idade da mãe, quando o nascimento do primeiro filho, toda a evolução da divorcialidade e conjugalidade, a própria concepção, a educação de todos os portugueses, mas também a própria concepção e do lugar da criança na família, a igualdade homem-mulher e toda a evolução que isso teve também nos últimos 30 anos, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, que alterou também profundamente o ambiente cultural e as práticas que se viviam, com benefícios, como é óbvio, muito grandes também, a evolução do saldo migratório, e é evidente, há bocado falou-se aqui no fim da manhã na questão da migração como uma resolução, ou uma possível resolução do problema. Mas é preciso não entrarmos quando procuramos definir políticas públicas, não entrarmos em wishful thinking, acerca de agora irmos recrutar ao Magreb, certamente, aqueles que vão ser os pais das crianças que não temos e de que precisamos. Não há condições, basta pensar em que situação vive o país, basta pensar nestas questões a nível internacional, não é que isso não fosse possível. É preciso olharmos para a realidade que nos cerca. E, portanto, creio que esta questão do saldo migratório também é uma questão importante, e a diminuição
progressiva. A evolução do mercado de trabalho, aqui a questão é da evolução do mercado de trabalho em geral. Não há retoma nenhuma económica que vá recolocar os níveis de emprego que existiam, portanto isso é outro wishful thinking ou outra, para não dizer outra coisa, e os níveis de desemprego muito elevados, e depois a questão da incerteza e da instabilidade, que também foi aqui já muito falada, nomeadamente ontem de manhã. Portanto, isto são apenas, rapidamente, trazer estas questões e a complexidade que elas envolvem. Depois também isto que já foi aqui referido e que nos parece muito importante, que é quando as pessoas são inquiridas sobre o número de filhos que gostariam de ter, e, por um lado, isso já foi aqui referido, mas o que é que facilitaria portanto, a concretização, a realização desse desejo. Estes 3 itens são muito importantes. Por um lado, aumentar o rendimento. Eu estou aqui a ficar um bocado. Obrigado. Obrigado. Então, aumentar o rendimento das famílias com filhos. Portanto, esta conciliação ou harmonização responsável, como nós lhe chamamos, entre trabalho e família, e o acesso a serviços de ocupação e educação de crianças, são os 3 aspectos mais focados neste trabalho. Nós consideramos que vale a pena atender a estas 3 grandes questões, aliás, porque nós focamos o nosso trabalho na remoção dos obstáculos, como já falaremos a seguir. As políticas públicas, entendemos que o pior sinal que se tem dado é este stop and go das políticas. Por exemplo, o que se fez em relação ao abono de família é um exemplo apenas, mas há muitas outras. Não há políticas sequenciais claras. Nós propomos uma política integrada de natalidade e que seja capaz de abordar diferentes dimensões, de facto a questão da migração, mas o trabalho, a educação, a fiscalidade, a saúde. A fiscalidade, deu-se muita importância à fiscalidade no segundo semestre do ano passado. Isto está difícil. Sim, obrigado. Se calhar é um problema de doçura. Obrigado. Bem. Depois as questões da segurança social e o papel das autarquias, que nós enfatizamos muito. Entendemos que devem ser feitas que uma política de natalidade para Portugal, que foi o nosso único objetivo e foco, foi propor uma política. Por um lado, enfatizar que a situação é grave e nós temos andado aí um pouco por vários locais do país e temos dado conta de que as pessoas não sabem, não conhecem. Esta ideia de dizer que a população está informada e de que os mídias têm falado sobre isto, mas não de uma forma suficientemente clara, e as pessoas ficam alarmadíssimas quando as confrontamos com a queda da demografia e da natalidade nos últimos meses, nos últimos anos, 3, 4 anos, por exemplo, e com as consequências disso. Eu trabalho na área da educação com autarquias que desconhecem o impacto da queda nos próximos anos, por exemplo, não sequer olham para os dados da sua próprio município. Nós vivemos muito a olhar para os pés, mas todos, desde os mais altos dirigentes até à população que vive num dado território. O problema é grave e é preciso dar sinais. É preciso dar sinais de que é possível ultrapassá-lo. Criar uma nova política pública integrada, entendemos que isso é fundamental, porque senão dificilmente, o problema é de tal complexidade que dificilmente sairemos da situação em que estamos. A
A ideia de cada filho conta também é uma questão estratégica, a nosso entender, porque, como já foi dito aqui de manhã, cada filho, uma família com 2, 3, 4, 5 filhos, significa que equivale a uma perda de rendimento per capita e, portanto, cada filho deve contar, quando, por exemplo, em termos fiscais, e o facto de se ter adotado já no ano passado o quociente familiar, parece-nos que é uma medida muito positiva e que vai no sentido da justiça fiscal e não é um benefício, é uma questão de justiça fiscal para com essas famílias. E a sociedade, se quer mesmo ter crianças, precisa dar os sinais de que isso é importante. E, em vez de benefícios, remover obstáculos, parece-nos que é importante, exatamente porque os inquéritos à fecundidade dizem-nos que as pessoas querem ter mais filhos do que aqueles que estão a ter e, portanto, estão a adiar, como dizia ontem a professora Filomena Mendes, estão a adiar e esse adiamento faz com que cada vez nasçam menos em idades mais avançadas. E é preciso remover esses obstáculos a quem quer ter filhos. E, portanto, daí esse ponto 6, dar máxima liberdade à opção dos casais. Portanto, não se trata aqui de políticas moralistas ou de políticas até no sentido estrito natalistas que paguem para que os cidadãos tenham filhos, mas de fazer com que os homens e mulheres que querem ter filhos o façam, os casais tenham filhos o façam, libertando ao máximo esse conjunto de obstáculos que têm por diante. E que os maiores custos, isto custa a fazer passar junto dos governantes, os maiores custos que um país pode ter é de um país sem crianças, aos vários níveis da sociedade e da organização da sociedade. Um dia destes, uma nossa colega dizia que já se fazem cálculos sobre o benefício económico de uma criança que nasce em países europeus, exatamente para tentar demonstrar aos dirigentes políticos o valor, como só vê em números, portanto, demonstrar que tem um valor económico enorme, bastante grande mesmo. Depois, esta perspectiva de que sem vida nova não se renova o mundo e nomeadamente o nosso país e a nossa cultura. E, em último lugar, esta questão de que é preciso um compromisso social e político estável em torno da natalidade nos próximos anos. Por isso nós propusemos no título 2015-2035, nós entendemos que é possível haver um compromisso, mas o compromisso não é apenas político, isto é, não envolve apenas os partidos, deve envolver também a sociedade e o conjunto da sociedade. Nós fomos apresentar este trabalho aos parceiros sociais e tivemos uma adesão muito interessante, seja dos sindicatos, seja do patronato, do setor não lucrativo. Temos reações muito, muito positivas e disponibilidade para trabalhar em conjunto. É preciso, mas é pena, é que depois politicamente não se aproveite este capital que existe. E fazê-lo durante 20 anos, como nós dizemos na metáfora automobilística, é colocar o pé no acelerador e não o tirar. Tem que ser uma política desse tipo. Bom, isso também já foi referido. É importante cuidar do futuro. O Inerarity diz que nós estamos a fazer do futuro a lixeira do presente, e é bem verdade, em muitos aspectos, também neste. Há uma guerra que começa a instalar-se entre os municípios para a captação de crianças. Quando os municípios se dão conta da queda da natalidade e das consequências no futuro próximo, começam a entrar numa guerra de retenção e de captação de famílias jovens. Bom, e portanto propusemos um conjunto articulado, parece-nos, de medidas. Essas medidas estão divididas em 6 eixos, e esses eixos propusemos o eixo político, exatamente por causa destas questões dos compromissos, mas que tem várias dimensões. Por exemplo,
uma ideia é que a Assembleia da República possa ter todos os anos um relatório sobre a evolução da natalidade e sobre como é que as coisas estão a evoluir e como e porquê, portanto haver um mecanismo que permita, digamos, aferir em termos do espaço público como é que se evolui nesta matéria. É importante que o espaço público seja o espaço onde estas questões se discutem e não os gabinetes. A questão da justiça fiscal, a harmonização responsável do trabalho-família, a educação e a solidariedade social, a saúde e aquilo que nós chamamos a base local ou o compromisso local. Portanto, em síntese, o foco é remover os obstáculos à fecundidade desejada, é esse o foco da política. A meta é travar a descida, em primeiro lugar, seria esse o objetivo. Os números de 2014, se calhar, já nos vão permitir dizer que travamos a descida. Não sei se os de 2015 também. Falta perceber depois o que é que se está a passar com mais profundidade, certamente, pelas pessoas que estão habituadas a estudar esses problemas. Mas é possível travar a descida e, eventualmente, conseguimos fazer isso pelo menos em 2014, 2015. E depois seria um belíssimo... criaríamos o patamar mínimo de recomeçar alguma recuperação, mas isso vai depender, certamente, de muitas coisas. É fácil falar de países como a Suécia ou a França, mas geralmente era preciso pôr ao lado lá o investimento que fazem em apoio às famílias e em apoio, nomeadamente, também aos segundos, terceiros e por aí fora filhos. Um prazo, consideramos as 5 legislaturas, como disse, e um modo que é através de compromissos sociais e políticos e através de uma política integrada. E como em qualquer área social e humana, histórica, não há fatalidades, há só responsabilidades. Bom, as medidas eu não vou focá-las, o relatório está disponível, portanto vou apenas passar-lhes estes slides, só para verem. Portanto, há aqui medidas, por exemplo, no IRS foi adotado o quociente familiar, que é isso que está aí no segundo ponto, mas não foi adotada a nossa proposta de redução da taxa do IRS à cabeça. Portanto, porque uma família, para saber, tendo um filho, qual é o impacto que tem no seu rendimento, a maioria das famílias portuguesas nunca chega a saber, nem é possível saber. É tal o emaranhado de contas e de cálculos que é preciso fazer. Nós o que propunhamos, para que toda a gente entendesse, era claríssimo, era a redução da taxa. Eu pago 15, passava a pagar menos 1,5%. E para o segundo filho, 2%. Portanto, são questões... Se o país não está em condições de reduzir 1,5%, então que reduza 0,3%, 0,5%, mas que vá numa perspectiva de investir claramente nesta área das políticas públicas. Na harmonização responsável trabalho-família, propusemos várias coisas, algumas estão ainda em análise, mas que pensamos que são... Algumas também foram aqui referidas, já ontem e hoje. A substituição, por exemplo, uma fácil substituição e rápida da mãe durante o período de licença parental, ou do pai aqui, do pai e da mãe. O part-time de 1 ano, posterior à licença para substituição do pai e da mãe, a contratação da mulher grávida, isto era importante em termos nomeadamente da mulher grávida, mas também de pais-mães com filhos até aos 3 anos, bom, por aí fora. A partir do flexível do trabalho, já se falou aqui a doutora Sandra, ou a doutora Sara, já nem sei. Sónia não foi, porque essa atrasou-se, não veio a horas, sim. A educação e a solidariedade, bom, propomos a flexibilização dos horários, a revisão dos custos. Bom, a questão dos horários é muito importante, nós enfatizamos muito isso. E porquê? Porque nós hoje não temos um serviço público e privado de creches que, por exemplo, não é capaz de responder a uma realidade que é grande parte das famílias jovens. Um ou outro, pai ou mãe, trabalham em empregos que exigem permanências ao sábado e ao domingo. Falamos de hipermercados, supermercados, centros comerciais,
muitas lojas, muitos milhares de pessoas e sobretudo muitos jovens em idade fértil, e que não há horários sequer. Nós temos sistemas públicos e achamos que eles são espetaculares e depois eles nem sequer estão compaginados com os tempos que vivemos e com os horários de que os cidadãos precisam. A saúde, bom, a questão dos cuidados, já também foi referido isso aqui, são exemplos. Esta questão do compromisso local tem muito que ver com isto. Tínhamos até aqui uma ideia: na minha terra as crianças e as famílias primeiro, isto é, dinâmicas integradas locais de apoio às famílias e às crianças, vão por aí fora. E no que diz respeito ao trabalho, também fizemos, digamos, bastante, uma das coisas mais mediatizadas foi aquela denúncia das situações das mulheres nos locais de trabalho ou no acesso aos postos disponíveis. Contrariamente ao que disse o nosso colega, não sei se ele está aí, das empresas, em relação que é fácil falar das coisas dizendo que há algumas empresas que praticam isto ou aquilo, mas que não as denunciamos. A denúncia, se o trabalhador, as pessoas que falaram connosco não querem denunciar, não somos nós que vamos denunciar por elas. Não faz sentido. Aliás, as autoridades públicas portuguesas vieram sobre mim por ter feito este tipo de denúncias, querendo-me obrigar a mim, as autoridades públicas estatais, que tinha que ser eu a dizer o que é que estava a passar e quem eram as empresas. Quer dizer, era bom que de vez em quando não ficassem a olhar para o dedo e olhassem para a Lua. Era bem mais interessante, que foi sobre a Lua que nós falamos e não sobre o dedo. É uma patetice completa, mas foi sobre mim que vieram e sobre a Comissão. E a questão é que nós temos hoje empresas das maiores empresas portuguesas que praticam isso e portanto, era bom que o problema fosse colocado no espaço público. É desde logo a questão central, é colocar isso no espaço público, porque também, como se dizia de manhã, é muito mais importante a resposta da responsabilidade do que a resposta securitária, embora também seja importante, e fiscalizador. Bom, a criação de um portal da família, nós demos conta de que há medidas que estão legisladas e que muitos casais desconhecem completamente, e há benefícios previstos que nem sequer são utilizados. É tal o emaranhado de leis e normas que é muito difícil e, portanto, que era importante criar-se este tipo de saída. Eu já acabei. Portanto, estas medidas depois estão aqui, podem ver no documento, estão explicitadas uma a uma com bastante detalhe, mas portanto, sintetizando, agora que já estou mais normalizado, sintetizando então, portanto, esta Comissão propôs este trabalho, sabemos que é preciso tomar medidas rapidamente. As medidas, propomos que portanto, a questão, por exemplo, do quociente familiar é importante, é um sinal, é possível dar outros. Muitas medidas não custam demasiado dinheiro, algumas até nem custam dinheiro nenhum. Os compromissos locais, as políticas das autarquias, há um incentivo muito grande a que isso possa desenvolver-se. Muitas vezes, localmente, um apoio que se pode dar, nomeadamente esse, por exemplo, ao fim de semana, assim como se deu com as AECs, ao nível, por exemplo, dos complementos diários, ou um outro sinal, por exemplo, dos bancos de cursos ou de apoios locais. Há muitas coisas que se podem fazer, mas elas devem estar pensadas, articuladas, e propusemos mesmo, ao nível político, que se constituísse uma task force que permitisse olhar para as medidas das políticas públicas, sobretudo as políticas sociais em geral, e que fizessem uma espécie de fiscalização prévia em termos de capacidade de percepção, se elas se vão ou não traduzir, ou se elas impedem ou favorecem a natalidade. E era importante que isso pudesse ter algum eco nos nossos dirigentes políticos. De facto, não vale a pena empurrar o problema para debaixo do tapete, que é isso que estamos a fazer todos, em todo lado, uns menos, outros mais, mas estamos a fazer isso. E, portanto, a ideia é que o problema seja trazido ao espaço público. Foi por isso que a Comissão o colocou em muitos sítios, é por isso que ainda continuamos a apresentá-lo. Estamos aqui hoje, não é porque tenhamos nenhum mandato de nada, nem de ninguém,
E é apenas com esta perspectiva de o problema deve ser debatido, o problema precisa de ser trazido ao espaço público e discutido. E é nessa perspectiva que eu trouxe. Se quiserem depois discutir um bocadinho mais sobre ele, vai haver certamente estas apreciações e depois discutiremos de novo. Obrigado. Vanessa. Muito obrigada, Anália. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Foi-me feito este convite pela Karin Wall e pela Vanessa Cunha, a quem muito agradeço, para fazer um breve comentário, que ainda vai ser mais breve do que aquilo que eu tinha previsto, do que o tempo que me tinha sido dado inicialmente, ao relatório que acabamos de ouvir apresentar, e muito obrigada também pela apresentação. Diz-nos o relatório, ou propõe-nos o relatório, e eu vou tomar as palavras do próprio texto, uma nova política pública para a promoção da natalidade, inspirada por um conjunto de critérios, entre os quais o de que esta nova política pública seja direcionada a homens e mulheres, e acrescenta ao relatório, porque isto é fundamental, a participação de ambos, mulheres e homens, nos projetos familiares. Contudo, embora partindo desta declaração de princípio que acabo de citar, de que esta política de natalidade, que as políticas de natalidade devem ser dirigidas a homens e às mulheres, algumas das propostas avançadas no relatório que aqui hoje analisamos e que foram retomadas na apresentação inicial, parecem-me merecer alguma atenção particular, dados os impactos que estas podem vir a ter ao nível da igualdade de género. É, pois, esta reflexão que me proponho fazer de seguida, limitando-me naturalmente a enunciar de uma forma quase telegráfica algumas questões para o debate que se segue. Deixem-me, pois, atentar em algumas das medidas propostas. Começando desde logo, numa das propostas que está incluída no eixo político, o eixo que se designa um país amigo das crianças e das famílias, esta aponta para a construção de um compromisso social e político para a natalidade. Ora, retomando os critérios que, de acordo com o relatório, devem inspirar as políticas de promoção da natalidade, estas devem ser, um desses critérios é de que estas devem ser, de facto, como já aqui foi enfatizado, participadas por toda a sociedade, o Estado, as autarquias, as associações de cidadãos e as empresas. Ora, aqui o que eu gostaria de incluir era se de facto a participação é uma dimensão-chave para a prossecução deste compromisso, nesta elencagem de atores eu proporia a inclusão dos parceiros sociais e do papel decisivo que a negociação coletiva pode ter a este nível. Já hoje de manhã essa questão foi aqui enunciada, mas eu gostaria de facto de reforçá-la, nomeadamente com base em resultados ou em orientações recentes de um relatório de 2014 da OIT sobre maternidade e paternidade do trabalho, que nos mostram até que ponto é fundamental a criação e a facilitação de um clima de diálogo social sobre as questões da articulação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, de modo a que trabalhadores e trabalhadoras e entidades empregadoras possam, desta forma efetivamente colaborativa e participada, criar o que a OIT designa como uma flexibilidade, mas uma flexibilidade regulada. E assim, só assim, a tal urgência do compromisso no mundo empresarial de que a Sara Falcão Casaca falava hoje de manhã, poderá, do meu ponto de vista, ser efetivamente prosseguido.
Entrando agora no eixo mais harmonização responsável trabalho-família, deixem-me debruçar sobre duas das propostas incluídas no relatório. A primeira proposta, logo a primeira, é a de substituição da mãe durante um ano após o período de licença parental. Ora, e mais diz o relatório ainda que as medidas a implementar devem possibilitar o impacto positivo das empresas no presente, mas devem também ser sustentáveis, acrescentando, sempre que possível, com impacto positivo na família, em especial na mulher grávida e na mulher mãe. Ora, ouvimos há pouco, ou ouvi eu com satisfação, devo confessar, uma ligeira alteração a esta formulação, quando na apresentação feita pelo professor Joaquim Azevedo se incluíram também os pais nesta equação. E, de facto, essa para mim é uma dimensão essencial e que deveria, ou pelo menos é a proposta que eu faço, que deveria não ser de modo algum excluída desta equação. Porquê? Porque, tal como já foi também enunciado de algum modo em algumas das intervenções de hoje de manhã, a não ser assim, a focalizar esta e outras medidas semelhantes apenas no papel da mãe, corremos sérios riscos. Riscos de acentuar as assimetrias de género que ainda se verificam no usufruto das licenças parentais, como a Karin Wall hoje de manhã enfatizava, e riscos, naturalmente, de se reforçar a descontinuidade e as interrupções na carreira que ainda tendem a marcar os percursos profissionais de muitas mulheres. E isto ao arrepio de perspectivas políticas, já aqui hoje também subscritas, de, como dizia a Virgínia Ferreira, retirar mulheres e homens por igual, acho que foi esta a expressão, do mercado de trabalho, ou, como dizia a Sandra Ribeiro, de encorajar os homens de forma decisiva a assumir as suas responsabilidades parentais. Deixem-me agora, porque o tempo vai passando, passar muito rapidamente à segunda medida, ou à segunda proposta sobre a qual gostaria de tecer 2 ou 3 considerações. Trata-se da segunda proposta deste eixo mais harmonização responsável trabalho-família, em que se sugere a introdução de part-time ou de trabalho a tempo parcial de 1 ano, posterior à licença parental, pago a 100% com substituição do pai ou da mãe. Neste caso, o que eu gostaria apenas de aqui fazer era de alertar para a ambiguidade que pode estar contida em incentivos deste género que passem pela flexibilização dos horários de trabalho e pelo recurso a trabalho a tempo parcial. Com efeito, como sabemos, o recurso à flexibilidade de tempo de trabalho não é de todo indiferente ao peso das representações tradicionais dos papéis de género. E, como tem vindo a ser sustentado por inúmeros trabalhos, nomeadamente feitos em Portugal, neste domínio, estou a olhar para a Sara Falcão Casaca, estou a olhar para a Virgínia Ferreira, para a Lígia Amâncio, enfim, para a Karin Wall, estão aqui as autoras estão todas aqui presentes na sala, uma boa parte delas, mas, portanto, dizia eu que, de acordo com aquilo que tem sido sustentado empiricamente pelo resultado de inúmeros estudos, é que, de facto, o aumento do trabalho a tempo parcial, quer em Portugal, quer na Europa, sendo uma realidade particularmente feminizada, tem estado efetivamente associado a uma recomposição da segregação sexual no mercado de trabalho, e isto reforçando o papel acessório que tem sido, que já hoje aqui se dizia, tem sido o papel acessório dos homens na esfera familiar, a intensificação do trabalho não pago a cargo das mulheres, as assimetrias salariais em função do género, em desfavor das mulheres, e as suas menores oportunidades de progressão na carreira, de acesso à formação profissional e, portanto, contribuindo para reproduzir estereótipos e fatores de discriminação em função do género.
Conclusões semelhantes têm sido, aliás, reforçadas por documentos oficiais, como aquele que resultou da presidência belga da União Europeia em 2010 sobre o Gender Pay Gap na Europa, em que se concluía que, em larga medida, o pay gap, ou o diferencial salarial entre mulheres e homens, que persiste em muitos países da União Europeia, é atribuível ao facto de que mais mulheres do que homens trabalham a tempo parcial. E, neste sentido, creio que ainda tenho mais 2 minutos. Vamos tentar rentabilizá-los da melhor forma. Portanto, mas neste sentido, não gostaria de deixar de referir aqui que me suscita também alguma preocupação a orientação atual das políticas públicas em Portugal, nomeadamente aquelas que ao nível do Programa 2020 e, em concreto, do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, se prefiguram no sentido de apoiar uma maior flexibilidade na gestão do horário de trabalho, mas através, nomeadamente, do encorajamento do regime de trabalho a tempo parcial. É dito no texto do PO Inclusão Social e Emprego que este encorajamento será feito, ou o trabalho a tempo parcial será incentivado de um modo neutro em termos de género. Contudo, bem sabemos, todos e todas, como é que estas formas de neutralidade funcionam na prática e, portanto, fica a nota. Retomando as sugestões de medidas avançadas no relatório, outras há, do meu ponto de vista, que vão claramente ao encontro de propostas que têm vindo a ser validadas, quer pela pesquisa, quer pelas práticas, como importantes instrumentos para a articulação do trabalho com a vida pessoal e familiar, numa perspectiva de promoção da igualdade de género. Estou a referir-me, e acho que não vou ter tempo para fazer quaisquer considerações, mas gostaria de dizer que me refiro em particular às medidas que se dirigem ao apoio à contratação de mulheres grávidas, mães ou pais com filhos pequenos através da isenção da taxa social única, da partilha flexível e em simultâneo da licença parental, que, tal como a Sandra Ribeiro dizia hoje de manhã, tem sido uma posição que tem vindo a ser já foi defendida pela CIT, da flexibilização dos horários das creches, da revisão dos custos com as creches, e eu aqui gostaria apenas de dizer, já que não vou ter tempo para dizer mais nada, que creches é fundamental, sem dúvida alguma, mas fundamental é também considerar todo o conjunto diversificado de serviços e equipamentos de apoio às pessoas e às famílias, sejam elas dirigidas às crianças mais pequeninas ou a outros grupos a carecer de prestação de cuidados por motivos de idade, de doença ou de deficiência. Medidas como estas que acabo de referir poderão, efetivamente, na minha opinião, vir a potenciar a mudança que se impõe nos modelos ainda dominantes de relação entre mulheres e homens, ou do que a Virgínia de manhã referia como o regime de sexo ou de género. Tal como tem vindo a ser sublinhado de forma muito ilustrativa, de facto, a igualdade de género não está, de modo algum, apenas associada às políticas públicas de nível nacional, mas também, de um modo muito claro, às posições desiguais de mulheres e de homens ao nível das famílias. E, de facto, quer os estudos feitos, quer ao nível da União Europeia, quer em Portugal, todos eles são unânimes em concluir que a análise dos indicadores associados à divisão do trabalho pago e do trabalho não pago nos revelam que, como já foi recordado aqui hoje, se ao longo das últimas décadas, e das 2 décadas em particular em Portugal, se consolidou a inserção e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, particularmente das mulheres que estão em idade reprodutiva e eu tenho filhos pequenos,
Se isso é verdade, também é igualmente verdade que, do ponto de vista da partilha do trabalho não pago do cuidado, apesar de ter havido alguma aproximação nos últimos anos nas horas de trabalho doméstico feminino e masculino, de acordo com os dados do terceiro inquérito europeu à qualidade de vida, de 2012, as mulheres em Portugal ainda despendem em média mais 7 horas semanais de trabalho doméstico do que os homens. Ora, este é, pois, um domínio no qual se impõe um investimento reforçado por parte das políticas públicas e onde se impõe igualmente que existam elementos e dados que permitam fundamentá-las da melhor forma. E aqui os dados sobre os usos do tempo de mulheres e de homens assumem, como tem vindo a ser advogado em Portugal, pelo menos desde 1999, uma importância crucial. E por isso é com enorme satisfação que eu só vou dizer, e não digo mais, que está neste momento em preparação e está quase a ir para o terreno, um novo inquérito nacional aos usos do tempo, numa parceria entre o SESIS e a CIT. Para finalizar, uma breve nota, só para sublinhar como? Finaliza várias vezes. Então, mas querem que eu pare por aqui? Posso parar? Então, porque de facto aquilo com que eu gostaria de finalizar era de facto apenas a sublinhar, porque não me parece demais repeti-lo, que só num quadro social de igualdade de mulheres e de homens, em que umas e outros tenham possibilidade efetiva de articular e de combinar de uma forma articulada as suas responsabilidades profissionais, familiares e pessoais, a natalidade terá condições para crescer de forma sustentada. A promoção da natalidade requer, pois, a tal intervenção holística, integrada e articulada em vários domínios das políticas públicas, mas sempre, e digo sempre, no respeito do direito fundamental à igualdade de mulheres e de homens. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Vou passar à professora Maria João Rosa. Também contenção. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente a Karine Wall e a Vanessa Cunha, porque tanto insistiram, de algum modo, que eu aqui estou e com muito prazer para comentar o relatório por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade. Também cumprimento, naturalmente, os meus colegas de mesa e, muito especialmente, o coordenador deste mesmo relatório. Sobre o relatório, em apreciação, gostaria de começar por assinalar 3 pontos por os considerar particularmente interessantes. Primeiro ponto, a razão enunciada do relatório, que é a de colocar no espaço público uma reflexão e um conjunto de propostas devidamente estruturadas sobre a natalidade. Com efeito, este documento, por todas as discussões, apreciações e reflexões que tem suscitado, não deixou o país indiferente. E por isso considero que está a ser uma fonte de inspiração muito útil, tal como hoje aqui também estamos a debruçar-nos sobre esse mesmo relatório. O segundo ponto, a apresentação de alguns aspectos essenciais para análise, como o levantamento feito das medidas públicas de apoio às famílias e às crianças, quer a níveis central e regional, como também a referência a algumas boas práticas empresariais, ou ainda a apresentação feita de ações e de políticas de natalidade adotadas em vários países da Europa que apresentam atualmente níveis de fecundidade próximos da substituição de gerações, embora a relação entre tais ações e os resultados sobre a natalidade nem sempre seja linear, aliás, como o próprio relatório também reconhece, bem como a sua eficácia, se exportadas estas ações para outros contextos nacionais, também não sabemos se iriam resultar da mesma forma. O terceiro ponto que eu gostaria de evidenciar é a relevância que é dada à importância de um compromisso político em torno do tema, assente numa estabilidade de orientação, eu estou a citar, numa estabilidade de orientação ao longo de 20 anos, ou seja, de 5 legislaturas.
num país que está habituado a pensar a curto prazo ou por ciclos eleitorais, bem como o alerta que é feito e que eu considero essencial para o facto que nesta área da demografia não é possível esperar resultados no curto prazo. Existem, contudo, aspectos que considero merecerem ter sido respondidos em termos de medidas e que não o foram. Destaco 2. Primeiro, tem a ver com a falta de clarificação das metas de avaliação da execução de cada medida proposta. Com efeito, na descrição dos indicadores de avaliação da execução de cada medida, figuram ideias algo vagas como um país mais amigo das crianças e da família, contribuição para o aumento do rendimento disponível das famílias com filhos, facilitação da harmonização responsável entre o trabalho e a família, etc. Por isso, a opção por um eixo, ou por uma medida ou por outra, bem como a necessária monitorização das opções tomadas, tornam-se dificilmente sustentáveis, designadamente em termos políticos. Quanto à segunda observação, e não entrando em detalhe pelo conteúdo das várias medidas, destaco 2 omissões das propostas. Primeira, que tem a ver com a imigração, e a segunda, relativa aos conteúdos curriculares. Sobre a primeira, é reconhecido no relatório que a imigração pode ter uma importância significativa para o aumento da natalidade, notando-se, por exemplo, que as migrações são um grande pilar para a dinâmica demográfica não só nacional como europeia e que, também, segundo os dados do Inquérito à Fecundidade de 2013, as populações de naturalidade estrangeira revelam níveis de fecundidade intencional e desejada superiores aos da população de naturalidade portuguesa. As migrações estão, aliás, incluídas como área a ser considerada na roda da natalidade, mas nenhuma medida proposta contempla essa dimensão. Assim, embora seja dito que a proposta não é natalista, mas neutra, no sentido de remover os obstáculos existentes à concretização do desejo de ter filhos, pergunto se não faria sentido considerar que a ideia de retirar obstáculos se deveria aplicar não só a quem vive em Portugal, mas também às pessoas que pretendem para cá vir viver. De algum modo relacionado com este ponto, note ainda o alinhamento no relatório ao que se passa no mundo, onde o número de habitantes já ultrapassa os 7 mil milhões e se espera que possa atingir os 9 mil milhões em poucas décadas. Neste contexto, importa não esquecer que a Europa e Portugal são parte desse mundo, onde o número de crianças que nascem por dia está longe de escassear. Todos os dias nascem cerca de 380 mil crianças, só que a esmagadora maioria, 92%, nascem nas regiões menos desenvolvidas. Mas não há falta de crianças à escala planetária. A segunda omissão que gostaria de referir tem a ver com os conteúdos curriculares. Com efeito, a educação também é apresentada como área importante na roda da natalidade. Mas as medidas propostas centram-se essencialmente na ótica de apoios como prioridades na escola para os irmãos, horários de creche mais flexíveis, revisão dos custos com creche ou diminuição das despesas com manuais escolares. Afirma-se ainda e bem que a questão cultural penaliza quem tem filhos, realçando-se que a presença física dos trabalhadores e o número de horas são normalmente mais valorizados que os resultados. Também se reconhece a importância da igualdade de género como aspecto relevante sobre a fecundidade. O inquérito à fecundidade, realizado pelo INE numa parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, nota, aliás, fortes desequilíbrios na partilha de tarefas e de responsabilidades parentais em desfavor das mulheres, mesmo no caso das gerações mais jovens. Assim, sendo esta uma questão também cultural, falha uma referência clara ao papel que a escola, através dos seus programas, poderia ter na promoção, quer de uma sociedade mais centrada nos resultados e não tanto nos processos, isto é, mais naquilo que se consegue e não no tempo que se leva a conseguir, quer também na promoção de uma maior igualização entre géneros, caminho longo que a sociedade portuguesa ainda tem que percorrer. Por último, refiro 2 ideias que merecem especial atenção e que podem ter uma leitura equívoca a partir do relatório. A primeira é que a criança não é valorizada. A este propósito,
é, por exemplo, dito que temos que incentivar uma cultura que ponha as crianças em primeiro lugar em termos de prioridade, avançando-se com uma proposta para lema agregador Portugal, as crianças primeiro. Ora, considero importante lembrar que sabemos que muitas pessoas não têm filhos precisamente pelo enorme valor que atribuem ao facto de os ter. Aliás, lembro que, de acordo com os resultados do inquérito à fecundidade, 2013, a maioria dos homens e das mulheres em Portugal concorda que ter apenas um filho é preferível a ter mais filhos para que este possa ter mais oportunidades. Por outro lado, questiono ainda a ideia que a sociedade atual não cuida bem das suas crianças por contraposição ao passado não muito distante. É um engano. Aliás, como ontem também notou Ana Nunes de Almeida, basta lembrar a este propósito as elevadíssimas taxas de mortalidade infantil ou os baixíssimos níveis de escolarização das crianças em Portugal há poucas décadas atrás, quando o país se caracterizava por descendências numerosas. Por fim, o segundo ponto que gostaria de contrapor é a ideia que a natalidade é o meio de travar o inverno demográfico, isto é, de evitar a diminuição da população e o envelhecimento, e que ainda é a via para salvar o Estado Social. Quanto à diminuição da população ou envelhecimento, os cenários mesmo mais otimistas divulgados pelo INE para um horizonte a médio prazo não o confirmam. Com efeito, as projeções recentes do INE revelam que mesmo o cenário mais otimista, que admite um índice sintético de fecundidade de 1,8 filhos por mulher e saldos migratórios positivos, a população de Portugal, entre hoje e 2060, diminuirá e não deixará de envelhecer. Sobre a ideia que a natalidade é a grande salvaguarda do Estado Social, ela também merece uma observação. Sabemos que o envelhecimento demográfico é inelutável, pelo menos a médio prazo. Neste contexto de progressivo envelhecimento, também sabemos que o modelo de Estado Social, tal como é concebido hoje, está em risco. Nestes termos, a aposta na natalidade como solução para a sobrevivência do Estado Social não é a via, pois o envelhecimento continuará e amanhã seremos ainda mais envelhecidos como país do que somos hoje. A via poderá passar, isso sim, pela capacidade que tivermos para encontrar modelos de organização social diferentes, pois os que temos, face às novas realidades sociodemográficas, são claramente obsoletos. Aproveito uma frase que o professor Joaquim Azevedo referiu, que o futuro não pode ser a lixeira do presente. E acrescentaria, também não pode ser a lixeira do passado. Resta-nos a nós partirmos com essas amarras e tentarmos recriar e repensar uma sociedade, mas tendo em atenção que as circunstâncias são diferentes e não reproduzindo ou tentando transportar para o futuro aquilo que do passado muitas vezes herdamos, mas que os contextos dessas heranças não são, com certeza, os melhores e muitas vezes não nos orgulhamos desses mesmos contextos. Muito obrigada pela vossa atenção. Que irá falar também agora irá ser o último comentário sobre o relatório. Ora, boa tarde a todas e a todos. Bom, como eu faço parte das organizações organizadores deste evento, mas de qualquer maneira os grandes empreendedores foram a Karine Wall e o Duarte Vilar, portanto, em nome deles dois e das organizações do ICS e da APF, agradecer também terem acolhido o IPP nesta iniciativa. Saudar, obviamente, os meus colegas de mesa, particularmente, afetuosamente, o Joaquim Azevedo, que, pronto, isto é a minha declaração de conflito de interesses, porque vou criticá-lo daqui a bocadinho, mas o Kim teve... Eu tenho um irmão que
que já não tenho, que faleceu com 25 anos, e a primeira casa em que ele viveu foi com o Kim. Pronto, está aqui a minha declaração de interesses, de conflito, porque não vou ser tão duro nas críticas como seria se não houvesse esta ligação emocional que existe, e já não o via há umas décadas. Bom, saudar os meus colegas de mesa e todos e todas que estão aqui presentes. Ora bem, eu vou começar, como se faz nas discussões das teses de mestrado, pela elogiar o candidato e o seu trabalho. Há aqui coisas, e muito telegraficamente, que eu subscrevo na íntegra. Ideias como esta: são necessárias políticas integradas, entendidas como estratégias de ação política que valorizem a articulação horizontal entre departamentos e agências e entre a ação dos setores público, privado e social. Portanto, esta ideia de que temos aqui um problema que já foi diagnosticado, que não é o único problema, já agora faço aqui uma nota em relação ao que a Maria João disse. Obviamente que a crise do Estado Social combate-se com crescimento económico, emprego e estabilidade do emprego. É assim que se combate a crise do Estado Social. E é assim que se combate o decréscimo da natalidade. O que não significa, dito isto, não é, que estas políticas que estamos aqui hoje a discutir não sejam muito importantes. Portanto, dito isto, não é, como é que se combate a crise do Estado Social e o decréscimo da natalidade, vamos centrar nestas políticas. E nestas políticas, de facto, elas têm que ser integradas, transversais. Outra frase que eu subscrevo na íntegra, mas que é paradoxal, é esta: os responsáveis políticos que semearem esta política não colherão os seus frutos. Eu também acho que é verdade, mas isto cria um problema para implementarmos estas políticas, porque geralmente os políticos gostam de apresentar políticas dos quais semeiam e colhem os benefícios. Portanto, como é que nós, aliás, esta é a primeira questão de fundo que eu coloco ao Kim, como é que nós vamos conseguir construir um compromisso político, ainda por cima com políticos que não vão beneficiar das suas medidas em parte. Só para acabar a parte laudatória e começar para a parte crítica, o problema, outra fase que eu subscrevo integralmente, o problema principal reside na capacidade dos dirigentes políticos, sociais e económicos serem capazes de se articular e dialogarem para construir um compromisso de longa duração, 5 legislaturas, era ótimo, que viabilizasse a contribuição deste ensaio. Ora bem, portanto, há muita coisa bem escrita, um relatório bem escrito, um relatório bem estruturado, com propostas claras, que permite, só um relatório com propostas claras é que permite concordarmos ou discordarmos delas, não é? Como dizia o Karl Popper, as coisas têm que ser suficientemente exatas para poderem ser refutáveis. Se não são, bom, há aqui sim uma... E, portanto, elas são exatas, e, portanto, nós podemos posicionar-nos e dizermos claramente se estamos ou não estamos de acordo. A primeira coisa que me surpreendeu, e agora entro na parte das hostilidades amigáveis, a primeira coisa que me surpreendeu é que não se fala na diversidade das famílias. Eu tenho vários chapéus aqui na sociedade portuguesa, há um que é menos conhecido, mas que eu revelo alguns que aqui estão, mas que não afeta a minha maneira de ver, afeta um bocadinho. Eu sou um dos fundadores de uma associação chamada Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual. E nós aí defendemos que todos os tipos de famílias devem poder existir, nomeadamente as famílias homoparentais, portanto casais do mesmo sexo, heterossexuais, qualquer tipo de famílias. Eu, a preparar para vir cá, fui rapidamente ver uma coisa da Karin Wall com o tipo de famílias portuguesas. Agregados domésticos sem núcleo familiar 23,3% em 2011, depois há casais sem filhos, casais com filhos a decrescer, obviamente. Casais com filhos eram 47,5% em 1960 e hoje são 35%. Portanto, a família chamada tradicional representa hoje 1/3 do pai, da mãe e dos filhos, não é? 1/3 da população portuguesa. Portanto, os monoparentais, sobretudo mães com filhos, eram 5,9% em 1960, hoje em dia são 9% em 2011. Portanto, aumentaram muito as famílias monoparentais e as famílias
depois temos as famílias complexas. Bom, o ponto que eu queria aqui dizer e questionar o Kim é o seguinte: será que não é um obstáculo à natalidade limitar o tipo de família? Quer dizer, a questão está omissa no relatório. Fala-se um pouco sobre as famílias monoparentais, mas não se fala sobre a diversidade da constituição de família, do que é uma família, etc. Eu gostava que abordasse um pouco este tópico. Bom, há outro tópico, digamos assim, há quem eu chamo fraturante. Eu não acho que isso não é nada fraturante. Tenho uma amiga que estava a chegar aos 40 anos, sempre sonhou ser mãe, tinha que não teve capacidade de constituir família e queria ser mãe. Bom, e como queria tanto ser mãe, foi a Espanha. Portanto, estou a tratar do problema da procriação medicamente assistida. Será que isto não é um obstáculo à natalidade? Quer dizer, uma mulher que quer constituir família, que é uma família, para mim isto é uma família diferente, mas é uma família, tem que ir para a Espanha ou para a Inglaterra, não sei o quê. Será que isto não é um obstáculo à natalidade? Eu acho que é. Portanto, eu acho que o Estado não tem que ter moral sobre estas questões, nem sobre família, nem sobre... e, portanto, o Estado, de facto, deve remover os obstáculos. Eu acho que isto são obstáculos à natalidade. Depois, indo para questões mais diretamente ligadas com as propostas, portanto, isto é o que eu acho que está omisso. Há coisas com que eu concordo, diria que concordo com a maioria das propostas ligadas com a questão nomeadamente da flexibilidade dos horários. Mas eu faço lembrar que muitas das propostas, aquilo que se está a passar é o contrário daquilo que estão nas propostas. Eu posso dar o caso da flexibilização de horários na função pública. O que nós tivemos nos últimos anos foi exatamente o contrário. Foi o alargamento do horário de trabalho e foi tornar mais rígido o trabalho. Portanto, mas lá está, isto é o trabalho da Comissão e nós devemos analisar pela Comissão. Só estou a dizer que eu estou de acordo com a proposta da Comissão, aquilo que se está a passar vai um pouco ao revés da proposta da Comissão. Na parte fiscal, aí discordamos plenamente. E discordamos plenamente, eu vou tentar explicar isto com rapidez, não é fácil. Mas é assim, muitas famílias não pagam IRS. As famílias mais pobres não pagam IRS. E, portanto, nós temos dois tipos de instrumentos, em termos de finanças públicas, que têm o mesmo impacto no saldo orçamental, curiosamente, que é aquilo que nós chamamos de despesa fiscal. Portanto, basicamente, a despesa fiscal pode ser uma dedução à coleta, pode ser um abatimento no rendimento, não interessa. Há várias maneiras, na parte fiscal, que nós podemos fazer com que as famílias paguem menos impostos. Mas essa parte dos benefícios fiscais, digamos assim, e todas as medidas que dizem aqui mais justiça fiscal, não é mais justiça fiscal. Estas medidas, eu podia entrar nelas em detalhe, mas não vos vou maçar, melhoram a situação basicamente da classe média. Estas medidas melhoram a situação da classe média. Não melhoram a situação dos mais pobres. E o obstáculo à natalidade é, do ponto de vista dos rendimentos, aqueles que não têm rendimentos para ter filhos. Aqueles que têm rendimentos para ter filhos, peço desculpa, mas nós, classe média, temos que ter um ónus mais elevado. Poderão dizer, de facto, esta troika, estes 4 anos, reduziram, de facto, os benefícios que nós, classe média, mas não é para nós que a gente está aqui a trabalhar, pelo menos eu não estou a trabalhar para mim, nem para os meus pares, não é? Nós estamos aqui a trabalhar, portanto, a parte que eu acho que é mais criticável e mais fraca, é a parte da justiça fiscal, é que isto não é, por exemplo, dou-vos um exemplo, abatimento ao rendimento líquido global das contribuições para a segurança social suportada pela entidade patronal de serviços de apoio doméstico, quer dizer, quem é que tem empregadas domésticas? Somos nós, classe média, não é? Portanto, isto não contribui, de facto, para aumentar a justiça fiscal. E isso é o problema tem muitas virtudes, não é? Tem muitas virtudes. Para mim, o problema fundamental é assim: quando pensamos em políticas públicas, nós temos que pensar que temos vários objetivos de políticas públicas. A promoção da natalidade é um, a promoção da equidade e justiça social é outro, a promoção do crescimento económico é outro, etc. E geralmente há conflitos entre os objetivos. Mas nós não podemos pensar num objetivo, dizer assim, o que nos interessa agora só é a natalidade, e esquecer tudo o resto. Não pode ser assim.
Nós temos que ver o trade-off entre as políticas públicas e como é que um instrumento que pode beneficiar uma política pode estar a ser negativo para outro. E se isso acontece, nós temos que ponderar. E é isso que não está feito aqui. Ou seja, foi ponderada a natalidade, mas não foi ponderado o impacto na equidade que algumas destas medidas teriam. 10h44. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Eu não sei, vou tomar a minha liberdade como moderadora porque não pedi instruções e, portanto, vou só dizer que eu achava mais interessante, não sei se estão de acordo, rapidamente passar para a audiência, mas antes disso dizer só 2 ou 3 coisas relativamente às intervenções para poder fazer alguns pontos, muito rapidamente. Acho que a doutora Luísa levantou questões que, no fundo, se articulam muito com as questões, igual até que ponto é que o relatório, no fundo, compatibiliza políticas de família e políticas de aumento da natalidade com as questões de igualdade de género. Acho que é uma das questões de fundo levantadas. Peço desculpa, por toda certeza, a ser muito sintética em relação a muitas outras questões levantadas por cada um. Por outro lado, acho que a Maria João Valente Rosa levantou questões também muito importantes do ponto de vista quase de uma perspectiva histórica, para além de algumas outras questões, mas basicamente, no fundo, alertando-nos para o problema fundamental, que é, provavelmente, há que mudar de paradigma para também tentar perceber as questões que são, digamos, os desafios demográficos e que provavelmente só as questões das políticas de natalidade não vão resolver o nosso problema, teremos que mudar, provavelmente, de concepções sobre isto. O professor Paulo Trigo Pereira levantou um conjunto de questões, eu subscreveria a maior parte delas, mas basicamente que se prendem com um conjunto de críticas levantadas ao relatório num aspecto em que eu estou inteiramente de acordo e que se eu tivesse de fazer algum comentário, embora não tenha cá estado de manhã, diria isto: não pode haver políticas sem que se perceba quem são os atores diferenciados que vão ser objeto dessas políticas. Portanto, ter uma espécie de uma população generalizada e traçar uma política dizendo isto vai produzir efeitos é de quem não está a ver bem que é uma política pública. A política pública pode ter a mesma, pode ter um efeito absolutamente perverso para uma população e contrário, e pode ter, é preciso pensar as políticas em função dos públicos. E neste caso, de facto, quer dizer, a questão do Paulo levantou exatamente esta questão. Provavelmente temos que pensar, e provavelmente há esta questão da dinâmica, que é que população é que vai atingir certa política e, portanto, será adequada para o objetivo que nós queremos ou não será. Esta é uma das questões só que eu queria levantar, porque acho que é uma questão de fundo, uma questão das políticas, porque, para além dos efeitos perversos que as boas intenções podem ter, ainda é outro problema. Agora, este é para mim o problema fundamental, é não ter uma espécie de olhar para uma população em média. Não há médias na população. Há pessoas com características diferentes, há uma estratificação social óbvia e, portanto, teremos que ter isso em consideração. E para não calar, só dizer em termos finais uma coisa que também conheci por aquilo que a Maria João Valente Rosa falou: todas as questões demográficas beneficiam de uma visão de longo prazo. E, portanto, quando nós, por exemplo, olhamos para a Europa nos últimos 20 anos, que eu já tenho alguma coisa escrita sobre isso, sobre a natalidade e a natalidade na Europa, temos que perceber que há fenómenos diferentes que estão a operar. Mas há uma coisa muito interessante quando se compara o mundo com a Europa ou com o mundo com os chamados países desenvolvidos. É que no resto do mundo, que não é o mundo desenvolvido, a natalidade está a descer. E, curiosamente, justamente onde está, também parece, é que está a subir, muito ligeiramente, é justamente no mundo desenvolvido, que chegou a patamares tão baixos de fecundidade, que de facto agora se está a assistir a uma ligeira subida e claro, a lutar com muitas dificuldades. Portanto, estamos perante outra situação também que é preciso pensar. Embora eu acho que esta questão de que temos que pensar como o mundo como uma casa global, onde há muitos de um lado e poucos do outro, por acaso as tendências recentes até estão a contrariar estes efeitos que nós estamos a viver. E, portanto, isto, se fizermos uma geografia, chegamos a esta conclusão, que eu também estou de acordo. Naturalmente, não iremos chegar nunca é possível que cheguemos à reprodução das gerações, mas isso seria num cenário económico que não é aquele que estamos a viver, mas seria possível com outra dinâmica, seria possível com um Estado diferente, mas não, evidentemente, mas nunca a descendências como tivemos anteriormente. Mas não é uma... Eu lembro-me de discutir há 10 anos, não sei se a Maria João Valente Rosa se lembra disto, estávamos a discutir o problema da baixa natalidade, ou do envelhecimento da população, e de eu ter dito, há países que estão a recuperar. Isto era dito quase como ninguém acreditava. Não é? E, de facto, isto passou-se em alguns países e, evidentemente, que é completamente diferente ter descendências de 1.2 e ter 1.8, 1.9 para votarem próximas, já nas gerações.
Com isto, há um debate e espero que, não sei se... Pois, eu ia não sei se a professora Azevedo queria já fazer alguns comentários e depois então... Sim, obrigado. Eu ia pedir isso porque, digamos, como eu tenho estado cá, o modelo das outras sessões não é este, não é? Vocês, quer dizer, colocaram 3 comentadores em cima, dão a apresentação e depois, se não dão o mínimo de capacidade... Claro. Aliás, os comentários foram feitos na perspectiva de serem apreciados, não é? Eu acho que, quer dizer, agora devolver a palavra e, bom, já está dito o que eu acho. Bom, sobre... Muito bem. Quanto às questões, portanto, eu agradeço muito os comentários aos 3, acho que são em geral muito pertinentes, não tenho, quer dizer, nós sabemos que fizemos um trabalho em muito pouco tempo e muito precário em muitos aspectos. Entendemos é que ele tem um papel, foi por isso que o pusemos, mesmo assim, ele tem coerência, está articulado, tem uma posição que nos parece que é equilibrada na sociedade portuguesa. E é verdade que ele não foi criticado por outras coisas que facilmente poderia ter sido. Portanto, é sinal de que, e foi bem aceito pelos parceiros sociais e pelos partidos políticos em geral, portanto, o que quer dizer que está colocada uma problemática em cima da mesa, isso passou e é importante que agora se trabalhe. Bom, é esta a ideia e penso que isso que se conseguiu produzir. E não se entrou em, digamos, no fundo, em conversa estéril ou conversa que não conduz a nada, em torno de questões que facilmente se poderiam ter colocado em cima da mesa, não é? E que poderiam ter sido o tema da conversa e não a política que se tinha proposto. E foi por isso que nós retiramos algumas propostas que tínhamos, nomeadamente no campo da imigração e outros. Portanto, nós não somos, já temos uma certa idade, como dizia há bocado o que é o colega, também já temos dislexias dessas, mas alguns dos membros da Comissão não são tão idosos e não teriam deixado de passar isso. Mas, portanto, nós quando falamos da imigração ou de outras áreas e depois não há medidas de política, é evidente que e é uma crítica bem fundamentada e real, mas só para explicar que nós retiramos medidas, à última hora retiramos estas medidas porque percebemos que naquele contexto, naquele momento, as medidas que nós tínhamos sugerido poderiam até nem ser as mais adequadas, mas iam ser o fulcro da questão e tememos isso e por isso retiramos. Portanto, há aqui várias coisas que estão retiradas na perspectiva de podermos ter um primeiro embate no problema e ser um primeiro embate mais aceitável, não é? Estas coisas de intervenção no espaço público, tudo tem que ter conta, peso e medida e é preciso ceder numas coisas e avançar noutras e sobretudo, entrar com a discussão, como eu disse há bocado, colocar o problema sem que logo venham de garras em cima a dizer isto não faz sentido. Bom, e por isso é evidente que cometemos certamente aqui algumas gafes, embora a questão esteja lá e é importante que a gente a debata. Não nos parece a nós, e se nós refletimos sobre isso, que o problema se resolva com a imigração. Eu percebo essa questão, é muito pertinente da população e da população no mundo, e essa perspectiva é uma perspectiva que tem que ser colocada em cima da mesa, mas é evidente que não é a solução, nem é dizendo somos 7 mil milhões no mundo que se resolve o problema da natalidade em Portugal. É preciso colocar o problema em cima da mesa porque é uma parte da questão. Mas é evidente que há muitas questões em cima da mesa no que diz respeito à imigração e sabemos muito bem o que significa hoje em Portugal, com os níveis de desemprego, começar a defender políticas de adoção de população estrangeira para trabalhar em Portugal. Portanto, nós temos que ter, ou para vir procriar e não trabalham, não percebo, bom, não sei. Deve ser esse o milagre, não sei. Bom, mas em todo caso, é preciso termos cuidado, estamos num contexto muito particular, estamos numa situação muito delicada internamente e, bom, a nossa experiência pouca dos 11 membros da Comissão levou-nos a ter algum cuidado com algumas propostas. Sobre a questão dos currículos, é a mesma questão. Nós aliás, discutimos muito que aquilo que hoje se ensina na escola é não ter filhos e, portanto, de facto, estamos a ensinar bem a nossa população. Agora, a questão é
como é que se pode fazer o contrário. Nós podíamos entrar na mesma lógica e dizer, bom, então agora era propor mais uma disciplina, ou mais um conteúdo, ou mais uma coisa para não sei o quê. Bom, é verdade que essas questões têm que ser colocadas em cima da mesa, mas e essas questões devem, assim como outras problemáticas são colocadas, cívicas e sociais e humanas, são colocadas em termos curriculares, esta também pode ser. Isso entendemos que sim. Não quisemos avançar. Bom, é verdade, não avançamos. Mas é uma boa questão também. A questão da prioridade às crianças, na nossa perspectiva, é dar a prioridade aos 0-3 anos. Portugal não tem tido políticas adequadas para os 0-3 anos. Nós entendemos que é fundamental, digamos, cuidar desse tipo de população. Os 0-6, é verdade, é os 0-6, mas nos 3-6 temos tido alguma capacidade de resposta ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo. É importante, os 0-3 anos têm estado muito abandonados desse ponto de vista. Portanto, bom, e depois também em relação para terminar a questão da intervenção da professora Maria João Valente Rosa, esta questão do Estado Social e da salvaguarda do Estado Social. O nosso relatório não é sobre o Estado Social, nem sobre como é que se pode ajudar a salvar o Estado Social. A única coisa que nós dizemos é que o facto de não haver portugueses ativos a trabalhar neste modelo, como é óbvio, no modelo que temos, é um modelo que gera insustentabilidade do Estado Social tal como ele está ordenado hoje. É isso que dizemos. Claro que não era... Eu estou de acordo e eu sou das pessoas que mais tenho batido para que se mude o paradigma digamos, de fazer funcionar o Estado Social em Portugal. A crise é profunda e é claríssima, mas tem havido muita incapacidade para trabalhar e colocar no espaço público o debate que não seja discutir a segurança social. Não é? E a questão não é essa. Ou discutir se o Estado deve ser maior ou menor. Não é essa. E, portanto, está a ser muito difícil, por questões ideológicas, introduzir estas questões no espaço público em Portugal. E, portanto, mas não seríamos nós a fazê-lo, como é óbvio, nem era armarmos-nos em carapaus de corrida numa coisa que não tem nada a ver, quer dizer, com o que estava ali em jogo. Nem nós dizemos que a aposta na natalidade é a sobrevivência do Estado Social. Nunca dizemos isso em sítio nenhum. Bom, em relação à professora Heloísa, bom, a questão da participação, quer dizer, a questão do compromisso tem muito que ver com isso, por isso nós fomos apresentar o documento. Claro, pode haver nas palavras, nós podemos andar à procura das palavras e as palavras certas podem não estar lá, ou estão lá as palavras e não estiveram as medidas. Bom, tudo isso é bom que seja trazido para cima da mesa. Os efeitos perversos das medidas também devem ser trazidos para cima da mesa. Mas é preciso que as questões sejam trazidas com os possíveis efeitos perversos delas. Porque, por exemplo, as questões de trabalho a tempo parcial que são sugeridas aí, nós sabemos que foram solicitadas por pais e mães e que são questões úteis às pessoas, à vida das pessoas. Têm efeitos perversos. Então, deve haver mecanismos que nos permitam estar atentos e atuar, digamos, adequadamente. Não é por causa disso que não se devem tomar as medidas que são úteis e que são importantes para a vida cotidiana das pessoas. Portanto, nós temos um conjunto de dirigentes políticos medrosos, não é? Têm medo de tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque não confiam, porque não são capazes de negociar, de colocar no espaço público e discutir as coisas e levar as pessoas a assumir compromissos, pequeninos compromissos, mas depois que sejam pequeninos, mas que se assumam. Não é? E, como eu disse e volto a dizer, quando nós apresentamos o relatório aos parceiros sociais, tivemos da parte deles uma adesão enorme a querer participar agora na discussão e, por exemplo, a própria CIP está muito interessada em colocar a questão por exemplo, das várias questões relativas não só à igualdade de género, mas mesmo aquela questão das formas indignas de tratamento das mulheres e da gravidez, de as discutir no espaço público com os empresários, com os sindicatos. E ninguém aproveita isso, quer dizer, não é a Comissão, certamente, não é? Esta Comissão foi uma coisinha que existiu ali no ano 2014 e desapareceu, não é? E portanto, estamos aqui, temos hoje um dia de ressurreição, temos assim um happening, estamos aqui 3, pelo menos, que eu vejo. Bom,
Sobre a questão da igualdade de géneros, sim, eu percebo, e acho que essas questões, nós tivemos o máximo cuidado de colocar isso em cima da mesa o mais corretamente possível. Podemos nos ter enganado, bom, portanto nós, ainda bem que há este tempo de fazer a proposta e depois de tomar as medidas de política que podem corrigir a forma como estão pensadas. Quanto às questões do Paulo, também tenho muito gosto em rever-te e estar aqui contigo. Portanto, nós estamos aqui a apreciar, não é o meu trabalho, nem é a minha performance, isto é um trabalho da equipa e é discuti-lo porque é um problema e uma questão que nos interessa a todos. Portanto, a questão das famílias, da diversidade das famílias, essa é uma questão que o grupo, portanto, o grupo tinha um conjunto de 11 pessoas e as 11 pessoas não são o conjunto da sociedade portuguesa, não é? Não é? São as pessoas que são e que são, digamos, estão lá os nomes e estão lá as proveniências delas. São pessoas que têm backgrounds diferentes e opções políticas diferentes, mas são limitadas, como é óbvio, face ao leque das opções que existem na sociedade portuguesa. Nós fizemos um conjunto de afirmações e trabalhamos numa mundividência que deve ter limitações, obviamente, mas que é aquela. Nós, sobre isso, não, digamos, não andamos a tapar o sol com uma peneira. E, portanto, claro que quando dizemos quando falamos das famílias nessa perspectiva mais tradicional da palavra família, se é isso que estamos a falar. Portanto, é nessa perspectiva que falamos e não tivemos nenhuma intenção de pôr fora o que quer que seja, mas falamos da maneira como entendemos as coisas e as colocamos sobre a mesa, é só isso. Não houve aqui nenhuma intenção de vamos deixar de fora. Não. Sabemos que a realidade é muito multifacetada, mas o trabalho também não era sobre a família. Nós, aliás, colocamos a questão da família de uma forma sempre muito comedida no trabalho. E, aliás, o título do trabalho e da política, e o relatório aqui é de uma política amiga das crianças, da família e da natalidade. Portanto, nós nem sequer quisemos enunciar ou fazer uma reflexão em torno da natalidade, podia ter sido a falar tudo da família, do princípio ao fim. Não é? Há quem pense assim, ou a falar apenas da questão da fertilidade, bom, não sei. Sobre a questão fiscal, o que nós dissemos em relação... Nós temos consciência de que também que a proposta tem um caminho, propõe um caminho, claramente que propõe um caminho do ponto de vista fiscal. E nós sabemos as consequências desse caminho, mas é um caminho, é uma opção política. Nenhuma medida de política deste tipo não tem efeitos perversos. Tem, é óbvio. Agora, o que nós dizemos é que a política deve, por isso mesmo, ser integrada, o mais integrada possível com as outras. Segundo, que deve haver uma participação clara da sociedade portuguesa, quer os partidos políticos, quer os parceiros sociais, e devem assumir compromissos concretos sobre esta matéria, nos 20 anos que temos pela frente. E depois a Assembleia da República deve cuidar anualmente de verificar como é que as coisas estão a evoluir. Portanto, nós estamos aqui a colocar sobre a mesa, e que deve haver uma task force que inclusive seja capaz de criar alguma capacidade de reflexão sobre as várias medidas das várias áreas. Portanto, nós estamos a criar um conjunto já de pressupostos, digamos, para que as coisas não derrapem tanto do ponto de vista, nomeadamente, de objetivos da equidade social ou de justiça social. Claro que, quando nós propusemos esse tipo de redução ou de desagravamento fiscal, não estamos a colocá-lo na ordem. As nossas medidas políticas não são de justiça fiscal. Nós propomos um conjunto de medidas em torno da lateralidade que têm, digamos, uma componente fiscal. Sabemos que ela incide sobretudo sobre a classe média. É verdade, mas nós dizemos é que, ou tenderá a ser assim, mas isso já foi dito aqui ontem e por outras pessoas que não têm nada a ver com isto e que dizem que quem tem mais adiado e quem está em condições de mais rapidamente avançar com novos nascimentos é sobretudo a classe média portuguesa. Portanto, a questão é que são diferentes formas de avançar no problema. O que nós dizemos em termos fiscais é que as famílias com menores rendimentos deve-lhes ser concedido um crédito imposto.
Portanto, nós não temos que deixar as famílias com menores rendimentos de fora. Agora, há formas diferentes de trabalhar essa questão. O que nós entendemos que não é tão adequado é que se tome uma medida pretensamente mais igualitária e depois lhe coloquemos tetos que são impossíveis de, por exemplo, dizer que é 0,3%, um quociente familiar 0,3%, e colocar-lhe, e dizer mais nada, e depois colocar-lhe tetos tão baixos que, na realidade, quem é beneficiado são para aí nem 20% dos portugueses, das famílias portuguesas. Portanto, há uma generalidade enorme de famílias que já têm um bocadinho mais de rendimento que fica completamente fora dos plafons que são colocados sobre a mesa. Portanto, a política também é essa arte de ir construindo um caminho possível. Não é o melhor, é o possível. Hoje em Portugal nós sabemos que uma política natalista é uma política que paga aos mais pobres, que paga para que haja filhos. Portanto, quem tem filhos são os mais pobres, que vão atrás dessa política. Se eu pagar 10 mil euros por cada criança que nasce, é evidente quem é que vai nascer mais rapidamente? Filhos de pobres, é óbvio. E, portanto, se nós quisermos ir atrás desse caminho, podemos ir. Quer dizer, mas é um caminho, também tem consequências. O que nós propusemos é um caminho que, não deixando de apoiar as famílias com menores rendimentos, dá sinais mais claros a famílias que têm alguma capacidade financeira, que não têm, digamos, outro tipo de... A envolvente não é nada, digamos, promotora, basta lembrar os níveis de desemprego dos mais jovens, a imigração, que não falei aqui, mas da imigração entre os mais jovens, que foram aqui referida várias vezes, e que são grandes impedimentos digamos, à promoção da natalidade. Não sei, quer dizer, são algumas notas muito breves, não queria demorar muito, e portanto, mas portanto, só dizer de novo, é muito importante que este espaço, nós agradecemos muito, a equipa agradece muito este espaço de crítica que construíram aqui e que nos parece que é importante, e isto ajuda a criar, digamos, reflexão e a ajudar-nos a compreender melhor o problema. Ele tem muitas facetas e é muito difícil de abarcar seriamente. Muito obrigada, professor. Era importante justamente que tivesse este tempo, como eu disse, passar o quadro, depois de ter. Vou abrir, de facto, temos muito pouco tempo, há aqui indicações contraditórias, mas eu acho que é muito importante, e já vejo que há pessoas que vão perguntar a falar, embora peça brevidade nos comentários, e portanto, claro, o espaço para quem quiser fazer uma intervenção. Alguma intervenção, fazer uma pergunta, ter um esclarecimento. Há aqui também muitas questões que foram faladas, realmente, sobre quem está dentro do laboratório, não é? Portanto, haverá questões que podem ser mais clarificadas. Karen? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado, professor Joaquim Azevedo, por vir falar do relatório. Eu queria fazer só 3 comentários. Em primeiro lugar, em relação a esta ideia que também subscrevo de propor uma política integrada, que aborde diferentes dimensões em termos de apoio às famílias e às crianças. Só queria questioná-lo relativamente a estas dimensões, porque, de facto, fiquei um bocado admirada, por exemplo, de não encontrar o eixo do apoio económico. Há, eventualmente, a política fiscal. Mas do ponto de vista, agora estava a falar, por exemplo, das famílias com baixos rendimentos, do ponto de vista do apoio económico às famílias, essa dimensão, por exemplo, da política de família não está abordada. Portanto, não seria importante revermos num relatório deste tipo todas as dimensões que podem ser importantes. Retomando um bocadinho aquilo que a Angela Grödel hoje de manhã fez, foi olhar para todos os instrumentos possíveis de uma política amiga das famílias e das crianças. Mas agora, de facto, não percebo porque é que está ausente esta dimensão económica. Segundo comentário, relativamente a esta ideia também importante de compromisso político para as medidas. Mas é muito difícil, é muito fácil dizer que vamos tentar obter um compromisso político da natalidade. Parece, à partida, que cria um consenso. Mas, na verdade, quando começamos a olhar para os impactos, para as medidas, a articulação com outras políticas, damos-nos conta que as medidas podem ter um impacto muito diferente do ponto de vista das classes sociais, do ponto de vista das famílias,
consequências. Eu percebo que num trabalho deste tipo não tenham tido tempo para olhar para os impactos, não é? Mas pronto, o que eu queria perguntar é se não seria interessante, de facto, olharmos com mais tempo para os impactos, porque as políticas nunca são como sabemos. O último comentário, e depois calmo, tem a ver com as medidas que são propostas, nomeadamente no eixo da conciliação, que, como foi dito hoje de manhã, é um eixo fundamental, digamos, de apoio às famílias e de natalidade. E aí queria questionar relativamente a esta medida, que eu acho que parece um pouco avulsa, que é a ideia do part-time, não é? Portanto, a ideia de que um homem ou uma mulher pode solicitar ficar a part-time durante um ano, a seguir à licença inicial parental, embora não se fale da licença inicial parental complementar, também não sei porquê, e depois a empresa é obrigada a ir ao IFP buscar uma pessoa desempregada para o resto do tempo, do horário desse trabalhador. Eu percebo essa medida numa perspectiva de ativação do emprego. Não é? É sobretudo uma medida que tem a ver com uma medida política de gestão do emprego e do desemprego. Do ponto de vista da política de família, é uma medida que, aliás, o professor Joaquim Azevedo disse, precisamos de medidas coerentes, sequenciais. Ora, não é sequencial. De dois pontos de vista. Em primeiro lugar, não corresponde às políticas das últimas décadas, isto é, que promoveram, em princípio, uma conciliação baseada num modelo de trabalho a tempo inteiro. Portanto, aparece, de repente, como digamos, uma interrupção de um caminho que vem sido trilhado. Por outro lado, não acha que é uma medida que vai aparecer como uma medida transitória? Quer dizer, se tem a ver com a ativação do emprego e obriga as empresas a ir buscar uma pessoa desempregada, então, nesse caso, as famílias, os trabalhadores, vão olhar com pouca confiança para essa medida. É uma coisa que aparece durante uns anos, tem a ver com a crise, tem a ver com a possibilidade de ir buscar dinheiros europeus, não é uma medida para ficar. E eu acho que as famílias precisam de medidas a longo prazo e que reforcem a sua confiança, digamos, nos apoios. Portanto, esta era a última pergunta. E também, se não acha importante, no domínio da conciliação, retomar medidas que começaram a ser implementadas. Os AECs, por exemplo, a escola a tempo inteiro, não só para o primeiro ciclo, mas para o segundo ciclo. Voltar a expandir o número de creches, se centrarmos nos 0 aos 3 anos, portanto, retomar os programas de extensão das creches. Pronto, fico por aqui, porque senão... Obrigada, Carmen. Obrigada, eu só queria pegar nesta ideia de compromisso que entendo no relatório como no debate, que é um compromisso político partidário. E eu gostaria de o entender como um compromisso político no sentido lato, um compromisso político da sociedade portuguesa de promover o bem-estar das famílias e a natalidade. É nesse sentido mais lato que eu entendo a palavra compromisso e que, sentido esse que me permite, por outro lado, depois desenvolver um conjunto de políticas nos mais variados setores, porque se, como disse, no seio do Conselho Económico e Social, por exemplo, a CIP está disponível para tomar medidas, não se percebe porque é que só a partir de hoje é que é possível tomar uma medida como substituir uma grávida que entretanto deu à luz e que está sob licença. A gravidez demora 9 meses, não é um pico de febre, dá muito tempo para planear, organizar, formar, substituir, etc. Mas a verdade é que uma medida dessas, que aparentemente é simples, até hoje não aconteceu nem resultou de nenhuma iniciativa dessa organização. Do lado dos sindicatos, provavelmente, poder-se-ia falar de muitas coisas ao nível das negociações dos contratos coletivos de trabalho, etc., que durante anos, décadas, permitiram diferenças salariais entre homens e mulheres, com os argumentos da maternidade e sei lá porquê. Portanto, quer dizer,
para mim, de facto, o compromisso é um compromisso político, mas no sentido lato. Vai muito para além das instituições individuais orgânicas e das representações parlamentares. Tem que ser, de facto, um compromisso no sentido lato. Eu vou fazer uma questão muito breve. A minha primeira leitura do relatório foi na mesma linha de comentários da doutora Luísa Prista. E na semana em que o relatório saiu, acabei até por escrever um artigo para o jornal diário, uma leitura crítica, porque continha mesmo um ápice que hoje não está aqui, o tempo parcial foi claramente contemplado numa primeira versão para as mulheres, a primeira versão que saiu. A minha questão é, e eu sou muito a favor dessa medida, não do tempo parcial, exatamente pelas razões que foram explicitadas, porque é que não foi em nenhum momento recomendada a redução generalizada do tempo de trabalho para homens e para mulheres, uma redução generalizada, uma vez que eu acho que, em consonância com aquilo que eu referi hoje, a revisão dos modelos de organização do trabalho, essa é uma política muito importante e vamos claramente em rumo contrário até pelos próprios sinais que o Governo e a Administração Pública neste momento estão a dar aos próprios agentes económicos do setor privado. Portanto, senti falta dessa recomendação. E depois, é claro que este relatório foi elaborado em muito pouco tempo. E do ponto de vista do diagnóstico, há aqui algumas lacunas. Há pouco falou que a própria sugestão relativamente ao trabalho a tempo parcial é uma sugestão que surgiu a partir de ouvir mulheres e homens. Mas os inquéritos a nível nacional dão-nos conta de que a maioria das pessoas, além da expressão de ser baixa do tempo parcial, a maioria das pessoas está involuntariamente. Depois há outros estudos que temos feito, de natureza mais qualitativa. Eu, por exemplo, estudei os segmentos em que o tempo parcial é mais expressivo, apesar de ser muito expressivo em Portugal, e ele está frequentemente associado a horários irregulares, horários por turnos irregulares, em muitos setores, designadamente no comércio, e, portanto, associá-lo a uma medida que pode promover a articulação entre os dois domínios é uma miragem, na realidade, essencialmente de muitas mulheres, porque também são setores muito feminizados. E noutros, é porque se entendeu, a gestão entendeu, que aquele posto de trabalho a tempo inteiro era tão desgastante que as pessoas já não seriam produtivas se trabalhassem a tempo inteiro. Portanto, não há inerente à implementação do trabalho a tempo parcial nenhuma perspectiva humanista de procurar promover a conciliação. Mais uma vez, é a perspectiva da racionalização flexível que eu falava esta manhã. De qualquer forma, penso que por todas as razões que já foram aqui afloradas, teve o mérito de trazer para o debate público esta questão e, obviamente, foi muito pertinente a forma como também denunciou o facto de as mulheres grávidas serem altamente discriminadas no mercado de trabalho, e também achei lamentável, aí contou com toda a minha solidariedade e soube o público que lhe era exigido que divulgasse quais eram as empresas que o estavam a fazer. Muito obrigada. Julgo que podemos encerrar o debate por aqui. Muitíssimo obrigada a todos. Não sei se o professor queria... Não sei se... Peço desculpa, eu estou a um lado frontal, é evidente. É uma questão de Não, claro, não é porque foram perguntas dirigidas. Sim. Eu queria rapidamente... Eu devo dizer que tive aqui uma pressão, porque o professor Paulo Henrique Pereira vai só a seguir às 4h30, com 6 deputadas da Assembleia da República. Mas os deputados falam muito, mas eu estava-me aqui a dizer para eu acabar. Não falar dos representantes, nós é que somos o soberano, não é? Com certeza, não. Não, mas só rapidamente. Eu estava só a explicar. O lápis foi meu. Primeiro eu é que eu sou do lápis, mas o lápis foi meu, mas estava só a explicar aqui a... Eu agora não devo ter outra vez problemas. Tenho mais depois, obrigado. Só em relação a uma coisa que referiu, que eu há bocado me esqueci de dizer e que eu acho que é muito importante, que é a questão das metas, dos indicadores e da monitorização. Nós não tivemos tempo para trabalhar essa problemática, ainda colocamos essa coluna e colocamos-a, digamos, preenchida de uma forma assim um bocado mais apressada. Mas é evidente que uma política destas tem que ter isso clarificado com muito rigor à partida e não no fim,
como se faz nas políticas públicas sociais em Portugal, em que se fazem as avaliações já no fim dos processos e quando os outros novos já estão a arrancar é que se vai avaliar o que se fez, e isso é indicadores à partida da avaliação daquilo que se está a fazer. E, portanto, é muito importante que isto se faça, no caso desta política pública. Depois, sobre as questões, muito rapidamente, essa questão dos apoios económicos às famílias, nós colocamos em sede do relatório, não tanto das medidas, mas no relatório, no corpo do relatório, está um elenco das principais medidas que existem de apoio, e entendemos que aquele conjunto de medidas de apoio não precisava de ter mais reforço adiante. O que precisa é aquele conjunto de medidas que existe e que é vastíssimo, que seja devidamente analisado, ponderado, se calhar simplificado, e que o reforço é evidente, o reforço do apoio às famílias é óbvio, é isso que nós depois vamos propor à frente de formas indiretas, nomeadamente na questão fiscal, mas não está fora do horizonte, não há mais medidas desse tipo, não quisemos introduzir mais medidas desse tipo, voltar a falar de novo do governo de família, ou voltar a falar de novo de outro tipo de medidas de apoio às famílias que existem, e há muitas, como disse, e que nós, muitas delas nem as conhecíamos. Bom, mas em todo caso é uma questão importante. A questão das orientações, objetivos e as consequências das várias medidas, acho que é muito importante, porque era isto que dizemos agora, não é só a questão dos indicadores, é a orientação, o objetivo que se fique clarificado à cabeça para se poder medir melhor e acompanhar melhor, sem dúvida, porque estas medidas estas medidas no âmbito social e humano têm sempre possibilidade de serem jogadas para um lado e para o outro, isso é evidente. E aproveito para falar da questão do trabalho a tempo parcial. Quando nós propomos o trabalho a tempo parcial ali, é uma proposta que não tem que ver com defender, não há nenhuma defesa de trabalho a tempo parcial. O que nós dizemos é que, e isso ouvimos vários casais que nos disseram e pediram, é que se nós tivéssemos a possibilidade, durante aquele ano a seguir à licença parental, ter a possibilidade de trabalhar a tempo parcial, isso favorecia o poder ter mais um filho ou outro filho. E, portanto, nós não estamos aqui a fazer nenhuma apologia, nem há aqui nenhuma espécie de análise do que é que seja da questão do trabalho a tempo parcial. Portanto, não há ali nenhuma... Nós não elevamos a nenhum altar o trabalho a tempo parcial, nem é isso que defendemos. Assim também não tomamos nenhuma posição num tempo de uma guerra enorme que existia à volta da questão do horário laboral, não tomamos nenhuma posição sobre isso. É uma questão que os partidos políticos, na altura que tiverem que levar por diante as medidas, têm que ponderar. Não se pode colocar tudo, nem esperar que esteja tudo num relatório deste tipo. E a questão, propor naquele contexto a redução de tempo de trabalho, iria focar o relatório na questão da redução de tempo de trabalho. Olha, agora estes caramelos vêm propor a redução de tempo de trabalho, quando se está a aumentar, acabou de se aumentar a redução de tempo de trabalho. Quer dizer, não, está bem, mas é uma opção. Bom, é como nós dissemos, é uma questão de opção. Há quem vá direito às balas com o peito aberto, não era bem essa a perspectiva do nosso grupo, nem era, se calhar, nem é a forma de pôr de pé uma política pública com participação social e política alargada. E ainda esse ponto da questão da participação, nós exatamente por causa disso, e porque a palavra política tem essa, é um termo que tem muita derrapagem semântica, nós dissemos um compromisso social e político. O político podia querer dizer tudo, não é? Ou até o social podia querer dizer tudo. Portanto, nós definimos e no questão do social é envolver os parceiros, envolver as associações, envolver as entidades que têm coisas a dizer nesta matéria. O político também é envolver a Assembleia, é envolver o Governo, é envolver, digamos, as dinâmicas de participação social que existem no quadro político, por exemplo, o Conselho Económico e Social. Mas, portanto, e os partidos também. Portanto, não é, o que nós não quisemos foi fechar isto nos partidos. E por isso, embora os partidos, por mais críticas que lhes façamos, não há outra forma de fazer funcionar a democracia. E, portanto, nós temos que fazer funcionar, digamos, as dinâmicas que temos à mão. E a questão social é que tem que ser bem clarificada, é que é preciso construir compromissos sociais. E não podem ser os partidos apenas a fazer uns arranjos sobre estas questões tão importantes para a sociedade portuguesa. Bom, ainda sobre as questões do part-time, a ativação do emprego. Bom, a questão é que o part-time também já está um bocado explicado. Nós não colocamos o part-time como política de emprego.
isto não é uma proposta sobre políticas de emprego, nem da ativação do emprego. O que nós dizemos é que é possível substituir, digamos, como é que se resolve esse problema? Nós propusemos essa solução. Agora, aqui o nosso foco é facilitar aos casais em idade fértil a possibilidade de terem filhos e terem mais filhos. Portanto, não é uma questão de... A forma de o fazer pode ser essa, digamos, com desempregados, e também pode ser através de financiamento público direto à empresa, quer dizer, nós podemos, se houver dinheiro para isso, financia-se os outros 50% à empresa, não há problema nenhum, quer dizer. Nós temos é que em cada momento encontrar a forma, este governo, os seguintes, o próximo governo vai ter dificuldades do ponto de vista financeiro enormíssimas e económicas enormíssimas e, portanto, vamos ter sempre constrangimentos muito grandes. O desemprego não vai desaparecer tão rapidamente. E, portanto, a precariedade das relações laborais, tudo isso. Portanto, nós temos que encontrar em cada momento a possibilidade de ir construir um caminho. É esse, sendo certo que, digamos, toda a nossa proposta vai no sentido de criar, digamos, não é resolver os problemas dos portugueses com a natalidade, é não agravar ainda mais os problemas dos portugueses com o facto de não termos crianças. E, por outro lado, uma coisa que realiza tanto as pessoas como terem filhos e terem mais filhos, de poder ser colocado em cima da mesa com tantos benefícios para a sociedade portuguesa que isso comporta. Digamos, não é violentar, não é, digamos, colocar prémios tão elevados para terem filhos que quem não quer ter filhos até passa a ter filhos, não é criar mecanismos natalistas de promoção, é mesmo só ajudar aquelas famílias que querem ter filhos, e isso é, de facto, muito importante para todos nós e para o nosso futuro. Não é, digamos, não é muito mais do que isto. Sendo certo que, no meio disto tudo, está também, digamos, alguma... Digamos, Portugal é, de facto, é um país completamente improvável, não é? Como é que uma coisita deste tamanho, encostada aqui ao oceano, sobreviveu estes séculos todos? Não é? É uma coisa completamente pateta, quase, como é que é possível? É completamente improvável e, por isso mesmo, é uma teima cultural. Isto não tem mais que uma teima cultural, como alguns dizem. Agora, sendo isso mesmo, bom, eu penso que esta proposta faz parte também dessa lógica. Há aqui que teimar com algumas questões e objetivos. E é um pouco nesse sentido que a proposta é feita, com muitas dificuldades e erros e também omissões, algumas conscientes e outras inconscientes, sem dúvida. E obrigado pela vossa atenção.